Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Boa tarde a todos, que haja paz e prosperidade para todos, amém? Hoje estou gravando mais esse vídeo, falando a respeito do profético, amém? Nos primeiros que eu postei, ali eu falei a respeito de um profeta das nações. É um profeta que Deus mostra tudo que está acontecendo ao seu redor. Não somente ao seu redor, como também Deus mostra a ele tudo que acontece no mundo. Deus dá visão a um profeta das nações, que é um profeta onde já tem um nível de unção diferente. Ou seja, um profeta que tem um nível de unção, que carrega, que Deus deu e que tem muita intimidade com Deus. Esse tipo de profeta, tudo que acontece em volta dele não passa despercebido, porque Deus mostra tudo. E naquele primeiro vídeo ali que eu postei, que eu falei, né? Eu não trouxe o conteúdo falando daquilo ali que eu falei dentro da palavra. E hoje eu vou estar trazendo também dentro do livro de 1 Reis, aonde que está escrito, né? Aquilo ali que eu falei também, que um profeta tem esse nível de unção e que tudo que acontece ao seu redor ele sabe, porque Deus revela. Essa graça Deus dá através aí de muita oração, jejum, dedicação, obediência, para ter essa intimidade com Deus. Não que outros aí que tem os dons aí de Deus, como pastor, não vai ter as revelações, nada disso. O que eu estou querendo dizer é que Deus deu um chamado para cada um aqui na terra. Está escrito na palavra. Uns têm um dom de profeta, outros têm um dom de chamado pastoral. Então, são uns chamados diferentes. Mas cada um atua naquele chamado ali que Deus deu e desenvolve bem o seu chamado. É isso que eu quero dizer. Vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, se alguém me chamar para mim pilotar um avião, eu vou fazer bagunça, não vou conseguir, porque eu não tenho aquele treinamento ali, eu não passei por treinamento ali de ser um piloto. Mas se já me entregar um carro para me conduzir, eu vou conduzir ele bem, porque eu estudei, fui lá, tirei a carta e aprendi a conduzir um veículo. Então, é mais ou menos dessa forma. Cada um no seu chamado desenvolve bem ali, porque é o chamado dele. E o profeta tem esse chamado e tem essas coordenadas de Deus, de ter as visão de tudo que acontecer em volta dele. Mas eu tenho que trazer também o conteúdo dentro da palavra, né? Se eu falei que um profeta, tudo que passa em volta dele, ele sabe, um profeta das nações, então tem que estar na palavra também. Por esse motivo estou dando continuidade aí nesse vídeo, falando do profético, para que todos entendam como que funciona mais ou menos. Mas antes eu vou estar aí trazendo, né, consagrando a Deus esse vídeo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, mais um dia, Pai, estou aqui gravando esse vídeo, trazendo um conteúdo, Pai, da Tua Palavra, de como funciona o profético. Estou, Pai, na direção que o Senhor me deu para mim estar fazendo. Por isso eu estou trazendo esse conteúdo, Pai. Que o Senhor abra a mente espiritual, não somente a minha, mas todos que assistiram esse vídeo. Que venham entender, Pai, que aqueles que têm o chamado do profético, venha começar, Pai, a usar o Teu chamado e entender como que esse chamado nós descobrimos que nós temos zelo. É por isso, Pai, que eu estou, Pai, trazendo esse conteúdo. Que o Senhor abra a nossa mente espiritual, que nós venhamos entender, Senhor, como que funciona esse chamado que é muito lindo em nossas vidas.
Te dou graça por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor está me dando. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos ler um versículo que está escrito em 1 Reis 14, versículo 1. Amém? E vamos entender um pouco do profético, como que um profeta vê as coisas. Amém? A palavra do Senhor aqui está falando de um rei desobediente, que não obedecia às ordens de Deus. E por esse motivo, várias coisas ruins aconteceu a esse rei. Amém? Vamos estar lendo esse versículo então para a honra e glória do Senhor. A palavra do Senhor fala assim: neste tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abias, ficou doente. Jeroboão diz à sua mulher: ponha um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá ante Siló, onde mora Aías, o profeta que diz que eu seria rei deste povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com o nosso filho, que ele lhe dirá. Então ela foi ante a casa de Aías em Siló. Aías tinha ficado cego por causa da velhice. Mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela, que estava doente. E Deus disse a Aías o que deveria dizer a ela. A mulher de Jeroboão chegou fazendo de conta que era outra pessoa. Porém, quando ela vinha entrando pela porta, Aías ouviu o barulho dos seus passos e disse: entre, mulher de Jeroboão, por que você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que o Senhor Deus de Israel manda dizer a ele o seguinte: eu escolhi você do meio do povo e tornei governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito, mais do que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado, por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso, eu vou trazer desgraça para a sua família e vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se
varre esterco. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comida pelos cachorros, e as que morrerem no campo serão comidas pelos urubus. Eu, o Senhor, falei. E Aías ainda diz o seguinte à mulher de Jeroboão: agora volte para casa. Assim que você entrar na cidade, o seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar por ele e vai sepultá-lo. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultada, porque ele foi o único de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. O Senhor vai pôr em Israel um rei que acabará com a família de Jeroboão. E já está acontecendo isso. O Senhor vai castigar o povo de Israel, que vai tremer de medo como varas verdes. Deus vai arrancar o povo de Israel desta terra boa que ele deu aos seus antepassados e vai espalhá-lo para além do rio Eufrates, porque eles o deixaram irado, fazendo postes da deusa Ázera para adorar. Deus vai abandonar Israel porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Aí a mulher de Jeroboão saiu e voltou para Tissa. Quando ela pôs os pés em casa, a criança morreu. E todo o povo de Israel chorou pelo menino e o sepultou, conforme o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aías. Amém. Glória a Deus. Aqui essa palavra é uma palavra bem forte, onde um rei desobediente reinava naquele país. Todos nós sabemos das consequências da desobediência. A palavra de Deus fala que aquele que conhece a palavra de Deus e resolve sair dos caminhos do Senhor, seria melhor que ele nem tivesse conhecido a palavra de Deus. E aqui mostra para nós um rei que Deus estava trazendo uma grande destruição para a família dele, por causa da desobediência. Mas para nós, antes de aprofundar aqui no nível de unção que um profeta carrega, igual eu falei naqueles outros vídeos que eu postei, vamos voltar atrás um pouquinho de onde surgiu esse rei. Qual a origem desse rei? Isso é muito importante para aqueles que têm o chamado de profético entender e motivar a estudar a história que eu estou trazendo aqui, que é uma realidade que aconteceu. Esse rei Jeroboão, a palavra do Senhor fala que ele era um oficial de nada menos, nada mais de um homem muito conhecido na palavra de Deus, que era do filho de Davi, de uma tribo chamada Efraim. E a palavra de Deus fala que Salomão, que era o rei
que mandava nesse oficial. Salomão estava no final do reinado dele. E a palavra do Senhor fala que Salomão foi o homem mais sábio, mais rico que existiu na terra naquela época, que depois dele não existiria outro homem rico igual ele na face da terra. Mas no final do seu reinado ele pecou contra Deus, o rei Salomão. E Deus tirou algumas nações ali e deu para esse oficial dele, que é o rei Jeroboão. A palavra do Senhor fala que esse oficial, que é o rei Jeroboão, ele era um homem obediente ao rei Salomão. Era um homem que fazia o trabalho dele com dedicação, com obediência. E Deus achou graça nele nisso, achou graça nele por causa disso. Porque ele era um homem fiel ao rei dele. Era um homem que fazia o trabalho dele com amor, com dedicação. Se nós trazer para o dia de hoje, os dias de hoje, é como se fosse, vamos supor, eu vou ser contratado por uma empresa. Aí eu entro na empresa e faço o meu trabalho ali que eles me ordenaram, que meus patrões me ordenaram, com dedicação, fazendo esforço para cada dia mais aperfeiçoar naquilo ali que eles me passou e levando a sério as coisas, dando valor aos meus patrões. É mais ou menos dessa forma. Deus viu graça nesse homem e resolveu consagrar ele a rei, tirando de Salomão 10 reinados que ele tinha, deixando só um com ele, por causa da desobediência de Salomão no final do reinado dele, e passando para Jeroboão, que é o rei, passa a ser rei daquelas 10 nações ali. E voltando para o versículo que nós leu aqui, ele também já estava no final do reinado dele. Deus resolve castigar ele pela desobediência dele também. E ele não obedecia à lei e nem os mandamentos de Deus. Fez vários ídolos, como touros de ouro, e levou o povo de Israel a pecar contra Deus. E Deus ficou irado com ele. Mas o que mais me chama a atenção aqui é o profeta. A palavra do Senhor relata que o profeta já estava bem velhinho, mas ele era um profeta das nações, o profeta dos montes. Está na Bíblia um profeta, igual eu falei nos outros vídeos, que o profeta carrega um nível de unção mais elevado quando é um profeta de nações, um profeta que tudo que acontece em volta dele, ou até mesmo mundial, Deus mostra. E esse profeta, a Bíblia relata que ele já estava cego. Ele já estava no final da velhice dele, e ele não enxergava mais. E a palavra do Senhor fala que esse rei, por saber desse profeta, porque foi esse profeta que trouxe a ele a notícia que ele ia ser rei, manda a esposa dele ir ante esse profeta. Só que ele, sabendo que ele era um rei desobediente, ele mandou ela pôr um disfarce para ir ante o profeta. E eu falei naquele primeiro vídeo lá que eu postei, tem 2 vídeos que eu postei, que o profeta, tudo que acontece em volta dele, ele vê. Deus mostra. Quando é um profeta das nações, um profeta que sabe o legado que carrega, que tem intimidade com Deus, que busca, que não descuida do seu chamado, ele anda na obediência de Deus, tudo que acontece não passa despercebido em volta dele. Deus mostra. E aqui prova o que eu falei. Porque a palavra do Senhor fala que quando aquela mulher do rei saiu com disfarce, quando Deus pôs no coração a intenção de fazer isso para chegar no teu profeta, Deus, tudo que fazemos nessa terra, não somente os profetas, não, em geral, tudo Deus vê.
Deus é um Deus que não passa nada despercebido. Deus vê tudo. E Ele usa os teus escolhidos e mostra. Então, quando aquela mulher ali do rei Jeroboão saiu da casa dela para ir até o encontro do profeta, o profeta fisicamente ele estava cego, não estava enxergando mais, mas espiritualmente a palavra fala que ele estava conectado com Deus. Ele poderia até não estar enxergando nada aqui na terra, mas espiritualmente ele via tudo que estava acontecendo em volta dele. É tanto que a palavra relata que Deus avisou ele tudo que estava acontecendo, que aquela mulher estava indo ao encontro dele. E a palavra relatou aqui para nós que quando ela chega, antes dela abrir a boca, o profeta já chegou e falou com ela. Por que ela estava indo com aquele disfarce? Chamou ela pelo nome, falou com ela e passou o que Deus já tinha falado com ele para ela ali naquele momento. E que ia acontecer com o rei Jeroboão e com seu filho, que iria ser morto. Mas aquele filho, por algum motivo, ele agradou a Deus. E Deus permitiu que ele fosse enterrado após a morte dele. Mas o resto da família ali que ia morrer, a palavra do Senhor fala que uns seria comido por cachorros e outros por urubus. Que não ia ter o mesmo direito que aquele filho ali ia ter de ser enterrado. E que todo o povo de Israel ia chorar pela morte dele. E a palavra do Senhor aqui está trazendo para nós, igual eu falei no primeiro vídeo, a revelação que um profeta carrega, um nível de unção que um profeta carrega. E aqui está mais um conteúdo profético que prova aquilo ali que eu falei, que um profeta, tudo que passa em volta dele, Deus mostra. Essa é mais uma revelação que eu trago nesse vídeo. O próximo vídeo que eu vou estar falando de mais revelação dentro da palavra, que eu não sei ainda, porque eu gravo o vídeo e vou pro joelho buscar Deus direção, para Deus me revelar mais conteúdo profético, porque meu chamado, Deus me chamou para mim estar trazendo como que funciona o profético, como que um profeta anda aqui na terra, como que ele traz o nível de unção e como chega ante um profeta as informações. Muitos que gostam do profético, eu sei que não sabem como que funciona. Às vezes vai numa igreja e chega lá, ele entra na igreja e Deus usa um profeta, vai lá e fala com ele. Quando é coisa boa, é coisa boa, quando é coisa ruim, coisa ruim. Então, a pessoa sai dali e muitas vezes não entende. Como que esse profeta sabe de minha vida, sabe o que aconteceu na minha vida? Coisa que somente eu sabia. É porque Deus mostra, Deus revela. Mas quando eu falo um profeta, não significa que Deus usa somente os profetas, não. Tem pastor que Deus usa, Deus mostra as coisas, missionário, evangelista. Deus ele não é limitado a falar só com o profeta, não. Deus ele fala com quem ele quer e na hora que ele quer, mas os profetas são profetas escolhidos por Deus para estar trazendo sobre ele essa missão. Mas não significa que Deus fala só com os profetas, não. O que eu quero dizer é que Deus fala com qualquer um, do jeito dele, da forma dele. Deus não está limitado ao homem aqui na terra. Deus é soberano. Mas Ele deixou os seus escolhidos para estar trazendo as informações, como que funciona, para as pessoas entenderem como que funciona o profético, amém?
A gente pegar aí a palavra de Deus, a gente vê lá, na época dos profetas lá, que Deus usou ante uma mula para falar com um profeta desobediente, que estava querendo fazer algo que Deus não mandou. O profeta tem que falar quando um profeta traz uma visão e fala com alguém algo, quando ele falar, ele tem que ter certeza que Deus falou com ele. E Deus, quando usou a mula para falar com o profeta desobediente, porque o profeta queria fazer algo que Deus não ordenou. Então Deus usa as pessoas, até mesmo uma criança. Deus nos mostra as coisas através de sonhos, de visões, de sinais. Deus tem várias formas de falar com o homem aqui na terra, mas Ele vai usar os meios do nosso dia a dia para falar conosco, para que a gente entende e reconhece a voz dele, que muitas das vezes a gente está ocupado no dia a dia com as nossas tarefas, nosso trabalho, com as coisas do dia a dia, e Deus fala com a gente nem percebe que Deus falou. Então Deus muitas vezes fala conosco através do sonho, porque é uma forma ali no momento que a gente vai estar mais, como se diz, né? Preparado para ouvir a voz de Deus. Então muitas vezes Deus fala mais através dos sonhos do que direto com a pessoa, mas Deus não é limitado para falar com o ser humano. Deus fala da forma que Ele quiser, mas Ele tem os escolhidos dele para carregar essa missão aqui na terra. Igual eu falei, para cada um Deus dá um dom diferente, e esse dom do profético é um dom que muitos têm e às vezes nem sabem que tem, está exercendo uma função muitas vezes fora do projeto de Deus, fora do que Deus quer que ele esteja aqui na terra. Muitas vezes está exercendo um cargo que não é aquilo que Deus tem para ele. Por isso que nós temos que fazer orações perguntando a Deus se nós estamos na direção que Ele quer que nós esteja. Porque às vezes nós estamos ali, muitas vezes como missionário, como evangelista, ou muitas vezes até mesmo como profeta, sem ter o dom, sem ser aquele chamado que é para ele carregar aqui na terra. Por isso que nós temos que orar e ficar com o nosso ouvido alinhado para ouvir a voz de Deus. Porque como que nós ouvimos a voz de Deus? É através de um sonho. Só que tem um segredo, todo sonho tem um significado no sonho. E muitas vezes é Deus falando conosco, mas é raro as pessoas que têm o discernimento correto daquilo que Deus fala através dos sonhos. Então Deus tem as formas de nós ouvir a Deus. E os profetas, que é escolhido por Deus, desde o ventre da mãe, por exemplo, para ter o chamado profético aqui na terra, ele tem mais facilidade para ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala com ele através de um sonho, na hora ele já sabe que é Deus falando com ele. Quando ele vê certos sinais, na hora ele sabe que Deus quer falar algo com ele. Ele tem os meios de comunicar com Deus, e Deus fala com ele em códigos, e ele sabe que Deus está falando. Então, por causa do chamado, quando ele entende o chamado dele aqui na terra, em qualquer área que seja, se ele entendeu e se Deus mostrou que ele está dentro do chamado dele, as coisas ficam bem mais fáceis para ele exercer aquela função. É por isso que os profetas, quando chega a carregar o título de profeta, ele já passou por várias experiências, e ele tem certeza do que ele está falando. E ele tem certeza de quando Deus fala com ele, ele sabe o que Deus está falando, o que Deus quer falar com ele. Então, por isso que eu falei naquele outro vídeo que eu postei, que um profeta, nada passa despercebido. Tudo que acontece em volta, ele vê. E Deus mostra. E aqui está a revelação nesse versículo. Primeira Reis 14, verso 1.
aí, os irmãos que interessar pela palavra de Deus aí, pelo profético, pode ser quem for, quem serve a Deus, quem não serve, não tem perigo, não tem problema nenhum. Quem for cristão, quem não é, tudo pode pegar a palavra de Deus, comprar uma Bíblia e começar a ler. É muito bom ficar por dentro. E aqui está mais uma revelação que eu trago essa tarde, amém? E agora você está fazendo uma oração, que eu sempre falo, o profeta ele não carrega só o dom de profecia, também carrega dons de cura, dons de libertação. Por esse motivo, eu vou estar fazendo essa oração para a honra e glória do Senhor. Tenho certeza que aquele que tiver fé, que estiver passando aí, não sei qual tipo de problema, mas eu tenho certeza, Deus sabe. E ele ouvir essa oração que eu vou estar fazendo, com a certeza, tendo fé, Deus vai resolver o problema aí. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, te damos graça, Pai, pela Tua palavra que o Senhor nos revelou nesta tarde. Eu oro ao Senhor, Pai, entregando ao Senhor essa palavra, esse vídeo que eu vou estar postando. E nessa minha oração, ó Pai, está indo nesse vídeo acompanhada aí essa oração. Eu oro ao Senhor, Pai, pedindo ao Senhor que haja paz na casa do Teu povo, que as contenda, as tribulação, vinda, Pai, através de maldição, vindo de geração a geração, que caia por terra nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que haja paz nesta casa, que haja paz na mente desta pessoa. Eu oro também, Pai, e repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo o espírito imundo, ó Pai, que fala no ouvido das pessoas para fazer coisas que não agradam ao Senhor. Que esse espírito caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. E ora ao Senhor, Pai, para os enfermos também. Aqueles que estão no hospital, ó Pai, desenganado por médico nesse momento, que está triste. Eles foram desenganados por médico aqui da terra, mas pelo Senhor não foi. O Senhor tem o controle, ó Pai, do nosso fôlego de vida. Ó Senhor, e eu oro ao Senhor, Pai, que essa pessoa seja curada pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja curada neste momento, e que ela volta a ter ânimo, a ter alegria de viver novamente. Eu oro também, Pai, para aqueles, ó Pai, que Satanás colocou na mente que não vale a pena servir o Senhor, que o que Ele oferece lá no mundo é mais importante. Que esse espírito, ó Pai, imundo, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essas pessoas sejam libertas, Pai, dessas maldições, dessas vozes de Satanás, e que elas voltem, Pai, para o Teu caminho, que elas voltem a encontrar, Senhor, em Ti, o desejo de voltar para os Teus caminhos. Eu oro, Pai, para todos aqueles que estiverem enfermos, que estiverem em tribulação na Tua casa, que haja, Pai, cura, que haja paz, e que o Senhor venha trazer alegria, Pai, prosperidade a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agradeço ao Senhor, Pai, agradeço ao Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Te dou graça e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, povo de Deus. Que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo. Amém. Fique com Deus. Que haja paz em todas as suas casas. Amém. E prosperidade. Deus abençoe.